Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga continua. Nós chegamos no episódio 18 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. E nesse episódio, que já é a semifinal, a prova criativa tem como tema o bolo Um Doce Voo. A prova, os participantes vão ter a chance de viajar direto rumo ao destino, ao sonho de cada um dos participantes. Esse bolo, ele tá fazendo uma deliciosa viagem rumo à grande final do Bake Off Brasil. No bolinho vai estar a Beca, a Nádia e o Giuseppe. Eles estão representados através de uma modelagem em pasta americana e estão sobrevoando o bosque do Bake Off Brasil, carregando nas mãos o tão sonhado troféu e o avental preto, que é o que o grande campeão da edição vai receber. O doce balão tem o formato de um cupcake e um bolo que é esculpido, e ele está suspenso. Na decoração do bolo tem uma cereja, tem granulados, uma linda e deliciosa cobertura. Todos esses detalhes foram feitos em pasta americana. As texturizações e as finalizações foram feitas em glacê real e ainda temos um acabamento em pintura. Para compor o cenário, temos nuvens de macarrons e pequenos balões que foram feitos com biscoito amanteigado e finalizados em glacê real. As árvores e todos os detalhes do bosque também foram feitas com pasta americana, pastilhagem, glacê real e pintura à mão. Os confeiteiros, eles também estão representados neste bolo. Eles estão representados na frente da tenda. O balão e o cesto foram feitos com uma massa amanteigada de limão com confeitos coloridos. E nesse bolo tem 2 recheios. Um deles é um creme de framboesa com açúcar explosivo, que foi blindado com chocolate rubi, e o outro é um recheio de uma mousse de chocolate meio amargo. Então, nessa prova, que é de um doce voo, os participantes vão ter que fazer um balão, esse balão que as pessoas usam para viajar, com um cesto pendurado, então é um bolo suspenso. Todos os participantes vão receber uma estrutura igual ao da referência, e dentro dessa estrutura deve apresentar o bolo suspenso e esculpido em formato do balão. Esse balão ele deve ter no mínimo 30 centímetros de altura. E os participantes também têm que entregar um bolo com no mínimo 2 recheios, e precisa ter pelo menos 3 técnicas de texturização. E importante, a cesta do balão também precisa ser comestível. E eles precisam entregar 2 modelagens em 3D. Uma dessas modelagens precisa ser o participante. Então, dentro da cestinha precisa vir 2 modelagens, que deve ser o participante, e quem vai acompanhar o participante pode ser outra pessoinha, que pode ser qualquer pessoa que ele conheça, ou também pode ser um animalzinho. O tempo de prova dessa prova criativa é de 3 horas e meia. Antes da gente começar a falar do que os participantes vão trazer, qual é a ideia dos bolos deles, a gente tem que lembrar uma coisa que aconteceu na tenda, que depois, quando a Beca começa a andar pela tenda, os jurados começam a andar, ela viu que o Léo e o Lucas estavam usando um molde e você olhando pra cara da Beca, você já vê que ela tava desconfortável. E ela meio que dá uma puxadinha de orelha nos dois e depois ela dá mais uma puxadinha de orelha em outro participante. Porque nesse ponto da competição eu entendo ela. Ela não quer que ninguém use molde pra nada, é pra pessoa construir. E ela até fala, é modelagem, então você precisa moldar, você moldar com as suas mãos, não usar um molde pronto. Então foi muito importante ela já dar essa puxadinha de orelha, ainda mais no começo da prova, porque dá pra todo mundo recuperar e fazer sem a ajuda dos moldes. O Leonardo, ele vai fazer o bolo Segunda Lua de Mel, que vai ser uma massa red velvet, o recheio vai ser um creme de queijo e geleia de pimenta. A decoração vai ser pasta americana, pastilhagem e pintura em aerografia. E os efeitos especiais vai ser uma tocha do balão. O Camilo vai fazer o bolo Voo para um Sonho Ideal, que vai ser uma massa de avelã
com recheio de ganache de frutas vermelhas e ganache de chocolate aerado com whisky. A decoração vai ser modelagens, isomalte, glacê real e pintura em aerografia. O Fabiano vai fazer o bolo Sonhando em Noronha, que vai ser uma massa de chocolate à base de óleo com nibs de cacau, o recheio de brigadeiro de coco e ganache de limão. A decoração vai ser modelagens, pasta americana, glacê real, pastelhagem, papel de arroz asiático, isopor comestível e trufas. O Lucas, ele vai fazer o bolo Mundo dos Sonhos, que vai ser uma massa manteigada de baunilha com raspas de limão siciliano, recheio de ganache de creme de queijo e uma redução de frutas vermelhas. A decoração vai ser modelagens, pasta americana, pastelhagem e pintura em aerografia. Finalizado o tempo de prova, chega o momento mais gostoso, que é o momento da degustação. Mas como a gente não tá lá, a gente só vai focar na apresentação, na decoração. Mas antes da gente falar da decoração de cada um, acho que é interessante a gente falar também que essa prova foi muito difícil. Acho que foi uma das mais difíceis que já passaram na tenda até hoje. Porque como os participantes precisavam fazer bolos que precisavam estar pendurados, esculpidos, nossa, isso meio que deu uma atrapalhada na cabeça de todos. Deu para ver assim, de 4 participantes, 3 tiveram entregas ruins e só um teve uma entrega mais ou menos. Então, assim, foi uma prova que meio que deu uma rasteira em todo mundo. Isso pra gente ver que você não pode baixar a guarda. Não é porque estamos no penúltimo episódio que tá tudo garantido. Você tem que entregar o seu máximo a todo momento. E essa prova veio pra isso, pra mostrar quem tá no jogo mesmo. Porque achei que foi assim, porreta a prova. Foi bem difícil e bem complicado para eles, para quase todos eles. Então vamos lá, gente. Momento da degustação. O primeiro participante foi o Leonardo. Ele entregou o bolo segunda lua de mel. E, gente, olhando pro bolo dele, não sei nem o que falar. Sinceramente, foi uma entrega péssima. Ai, Léo, o que aconteceu, amigo? Não era para você ter entregado esse resultado. Vamos lá, vamos tentar opinar. Como ele usou glacê real para fazer essa cobertura do bolo, e ele falou que ele não entregou no ponto certo, que ele acabou colocando mais água no glacê, então tudo que ele fez na parte de cima do balão escorreu. Então a gente vê que essa tinta rosa do glacê real caiu na cestinha, caiu em cima das 2 modelagens e caiu no chão da estrutura. O que para o nível da competição, isso é impossível de acontecer. Isso não pode estar acontecendo. Era para ele estar com uma entrega muito melhor, muito superior. O balão, ele tá inacabado. A gente vê que ele não está no formato correto de balão. A gente consegue ver claramente todas as camadas de bolo cortado. A gente vê que ele não conseguiu esculpir, porque também não deu tempo. Como ele precisava cobrir com a pasta americana e ele entendeu que não tinha tempo, ele correu e tentou cobrir com glacê real, porque na cabeça dele ia dar certo. E poderia ter dado certo, mas se ele não tivesse errado o ponto e tivesse colocado tanta água no glacê real, porque infelizmente isso prejudicou muito a entrega dele. Os bonequinhos lá, a modelagem que era pra gente ver, falar, foram derrubadas pelo respingo do glacê. Então a gente não consegue nem ver direito qual era a tentativa dele. A cestinha também que ele fez estava muito pobre. Faltou um pouco de criatividade. E o mais importante, eu acho que faltou tempo. 3 horas e meia não foi suficiente para ele, porque a entrega dele pro nível da competição e pro episódio que a gente tá é inaceitável. A entrega tinha que ser muito melhor. O Camilo, ele veio com o bolo Voo para um Sonho Ideal. E ele conseguiu fazer uma entrega bem legal, bem positiva. Porque ele fez um sorvete, o balão em si é um sorvete. Eu achei que era um cupcake também, né? Eu achei que ele estava tentando meio que fazer a referência da Becca. Mas depois que eu prestei atenção, a parte de baixo ali do balão é uma casquinha. Então é um sorvete.
Eu gosto desse azul que ele colocou fazendo uma cobertura, esse marrom que lembra então um chocolate, sorvete de chocolate. Eu acho que pra mim só faltou ele fazer uma cobertura um pouco mais parecendo com cobertura de sorvete mesmo. Lembrando que teve uma prova que ele fez um efeito com café que lembra muito uma cobertura de sorvete. Então acho que ele poderia ter usado pelo menos um pouquinho para dar um brilhinho a mais, lembrar um pouquinho mais do sorvete. Ou ter colocado uns granuladinhos também ali, que eu acho que ia ficar bem legal. A cestinha dele, do balão, ficou incrível. Tá tão bonitinha, eu gosto dessa cor, desse marronzinho queimado, que parece mesmo essas cestas que são feitas para voar. E o bonitinho mesmo da entrega dele, pra mim, foi as duas modelagens que ele fez. Que uma é ele e a outra é a Nádia. E o legal é que ele tá contando a história dele dentro do programa no bolo dele. Então a gente vê ele com o avental azul, porque ele foi um dos participantes que mais ganhou o avental azul. Ele e o Fabiano estavam numa batalha eterna, né? Para disputar qual era o melhor, quem entregava melhores entregas. Então tá ele com o avental azul e a Nádia tá do lado dele carregando um avental preto, que é o avental do vencedor, que é o que ele tá mirando e o que tá todo mundo mirando. Então eu gostei muito dessa história que ele colocou, deu um toque muito legal. É uma história bem fechadinha e é a história dele dentro do programa. Achei muito criativo. O Lucas, ele veio com o bolo Mundo dos Sonhos e infelizmente ele passou pela mesma dificuldade que o Léo. Não conseguiu tempo para abrir uma pasta americana, então ele correu e fez as coisas com glacê real. Eu acho que essa escolha dele fazer um balão vermelho e fazer corações, a decoração de corações no balão em vermelho também não foi boa, porque a gente não consegue ver direito os corações que ele colocou no balão. Então é um ponto bem negativo. E o formato do balão, sim, tá totalmente errado. Ele não conseguiu esculpir da forma correta. E uma coisa assim que é bem tristinho também, né, gente? O cestinho tá quebrado. A gente vê que só tem um bonequinho lá em cima, que ele falou que representa a avó dele. Mas o bonequinho que representa ele caiu do cesto, né? Porque o cesto quebrou. Então a gente vê que para ele também o tempo não foi suficiente, ele não conseguiu fazer uma entrega legal, a entrega dele ficou bem péssima e tá no mesmo nível que o do Leonardo. Infelizmente os dois foram muito ruins nessa prova. Eu confesso para vocês que eu fiquei até surpreso, porque mais uma vez, gente, nós estamos no penúltimo episódio. Não é para isso estar acontecendo, era para ser entregas excepcionais. Então eu fiquei bem assim, bem surpreso negativamente para eu ver esses resultados. Outro ponto que eu acho que ele também errou foi que, para mim, essa decoração que ele tentou fazer, que ele tentou mostrar, tá muito romântica, né? Eu achei que esse balão, essa história, tava mais ligada para Dia dos Namorados, para essas coisas de romance, mas não é isso, porque os bonequinhos é ele e a avó dele, então acho que ele meio que deu uma erradinha nesse sentido. Ele poderia trazer outras cores, ou pelo menos tirar os corações, porque eu acho que ele ia conseguir dar uma leitura diferente sem os corações. Mas, igual mais uma vez, foi um desempenho bem ruinzinho, bem fraquinho. O Fabiano, ele veio com o bolo Sonhando em Noronha. E eu acho que ele foi o participante que entregou melhor essa prova. Porque a gente pelo menos consegue ver uma história um pouco mais clara, a gente consegue ver que os preparos estão mais corretos. Ele deu sorte no glacê real também, porque diferente do Léo, o glacê real dele chegou no ponto certo, então ele conseguiu passar e não deixar o glacê escorrendo. Eu gosto da cor, que esse azul, pra mim essa é a cor de azul céu. E tem um efeito que ele colocou na parte de cima do balão que pra mim lembra muito nuvem, que eu até achei que era isso que ele estava tentando fazer, mas ele fala que é praia. Se for praia, pra mim não, assim, não bate com o tema, mas se for nuvem, acho que bate, deixa até a história mais bonita.
Eu gosto também que o cestinho que ele fez ficou muito bem feito, tá muito bem detalhado. Ele conseguiu fazer assim bem pequenos detalhes. O único problema para mim é a cor do cesto e a cor das modelagens, porque eu senti que ele deixou muito branco todas essas três entregas. Eu queria ver um pouquinho mais de cor para a gente ter um pouquinho mais de destaque, porque esse azul tá tão bonito, já tá tão chamativo, então acho que precisava de outro ponto de cor para trazer um pouquinho mais de vida na entrega dele. Mas olhando para os bonequinhos dele não tá ruim, tá até assim, tá entrega bem legal. Ele conseguiu até fazer as tatuagens dele no bonequinho. Ele conseguiu fazer uma reprodução até que legal. E deu pra ver que ele não usou o molde, né? Que o povo tava falando, que as pessoas estavam usando. Deu pra ver que sim, que ele teve uma dificuldade na hora de montar, mas pelo menos não usou o molde. Então é um ponto positivo. Mas eu queria ver um pouquinho mais de cor, né? Assim, porque esse azul pra mim tá lindo. Eu queria ver pelo menos aquele marronzinho um pouco mais claro, aquele cor de amendoim, para dar essa cor mais de cesto, porque para mim ficou um pouco apagado, então eu queria um pouquinho mais. Mas para mim, eu acho que ele é a entrega que eu mais gostei na prova criativa. Finalizada a degustação da prova criativa, chegou o momento da prova técnica, onde os participantes vão ter como tema o bolo Um Pedaço do Céu. O doce ele é composto por uma camada central feita de compota de figo que está envolvida por uma mousse de queijo brie e na base tem uma massa que foi inspirada num tipo de bolinho francês que foi feito com avelãs e com farinha defumada. Essa farinha ela foi produzida pelo Giuseppe. O doce ele é coberto com glaçagem marmorizada e foi finalizado com pedaços de figo e confeitos em formatos de estrelas. Tem ainda nuvens feitas com mousse de mel e finalizados com a técnica de flocagem. O topo do bolo, uma modelagem de uma delicada boneca que foi feita com chocolate maleável e finalizada com dourado. A boneca segura um guarda-chuva que foi feito com isomalte e finalizado em glacê real e pintado à mão. Nesse episódio, o mestre confeiteiro é o Fabiano, então ele tem uma vantagem. A vantagem dele nessa prova técnica é o poder de consultar o livro de dicas da Beca. E nesse livro vai ter o passo a passo de como fazer essa boneca com chocolate maleável. O que é, assim, é importantíssimo para ele saber ter essa dica. Essa dica ele não vai poder compartilhar com ninguém, então só ele pode pegar o livro a hora que ele quiser, só ele pode ler. Para essa prova, os participantes vão ter 3 horas e meia de prova, igual à prova criativa, né? Mesma quantidade de tempo. Sempre quando chega o momento da gente falar da prova técnica, eu sempre fico até com um pouco de receio, porque nesse momento tá tendo poucas interações. Mas o que a gente consegue ver é que, assim, teve alguns pequenos erros durante a prova, que foi o Léo queimando as avelãs bem no comecinho da prova, e também teve o Fabiano derrubando o glacê real. Mas, assim, são coisas pequenas, porque agora, como os participantes já estão, assim, se caminhando para acabar a competição, eles estão muito focados. Isso que é legal, a gente vê eles bem focados e tentando produzir muito bem as coisas que eles têm que fazer. Aí, finalizado o tempo de prova, chegou o momento do ranking, que em quarto lugar, infelizmente, ficou Fabiano, mesmo tendo as dicas da Beca. Em terceiro ficou o Lucas, em segundo o Camilo e em primeiro o Leonardo. Então, olha que legal, o Leonardo, mesmo andando muito mal na prova criativa, ele conseguiu ir muito bem na prova técnica. Isso é bom para ele, né? Ainda mais quando só tem 4 pessoas na competição. Porque agora a gente, assim, não tem espaço para erro. Ou você acerta, porque qualquer errinho pode te tirar da competição. Como esse é o penúltimo episódio da competição, não tem mais vencedor para Avental Azul. Então, ele foi anunciado na ordem de finalistas para a grande final. Então, a primeira vaga foi a do Camilo, a segunda vaga foi para o Leonardo e a terceira vaga para a final foi para o Fabiano. E infelizmente o Lucas ele acabou saindo da competição, porque
esse episódio deu pra ver assim que ele não conseguiu se destacar, ele não foi bem. A prova criativa dele foi ruim, só não foi tão ruim igual o Léo, mas foi bem ruim. E ele não conseguiu ir bem também na prova técnica, ficando em penúltimo lugar na técnica. É uma pena que ele era um competidor bem forte também, né? Ele tinha domínio de algumas técnicas, ele ia bem na competição, mas a gente chega no momento onde, assim, é o melhor do melhor que tá indo pra frente. Então qualquer errinho te elimina. Infelizmente foi a vez do Lucas sair da competição. E com isso, eu finalizo o episódio 18 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. E, gente, se preparem que o próximo episódio já é a final e a gente vai chegar no final da 8ª temporada. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, TVlândia, me segue no Twitter, me segue no Instagram, que é TVlândia com 2 As, e eu tô em todas as plataformas de áudio, eu tô no Spotify, Anchor, é só me procurar também, como TVlândia. Um beijinho e tchau!